Esse é mais um Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição, esse tempo de coronavírus, de quarentena. Estamos recebendo mais uma informação de que o decreto vai até o dia 31 para algumas atividades, outras já estão sendo liberadas aos poucos. O comércio aqui em Blumenau começou a funcionar, trabalhar, né? E alguns queridos já estão podendo voltar ao seu trabalho. Boa noite, Cléo, Nívia, Almir, boa noite a todos que estão chegando aí na nossa live. Nosso tempo de ler os Salmos e tirar deles algumas lições, trazer para nós algumas verdades e orar por eles. A Andréia, a Ritinha, a Lucimene, o Luiz Carlos, sejam muito bem-vindos. Os outros que estão chegando aí na nossa live para esse tempo muito especial. Eliane também lá de Carianos, Noemi. Daniel, seja bem-vindo, Daniel Regis e a Ana Regis, que bom vê-lo aqui também. A Neide, boa noite, Neide lá de Carianos. Sejam bem-vindos aí ao nosso tempo de estudarmos esses salmos e tirarmos deles proveito para a verdade do Senhor. Eunice, seja bem-vinda, Eunice. A Maria, tudo bem? A Maria Luísa, seja muito bem-vinda também. A Eliane lá também de Carianos, dando uma boa noite aqui para nós. O Paulo Martins, tudo bem? A Sueli também, sejam bem-vindos. E eu queria começar lendo aqui. Ontem eu falei de você colocar um salmo, né, que te chama atenção, um salmo que foi importante na sua vida. Boa noite, Kleber, Damares e também Melody. Vanésia, seja bem-vinda, com o pessoal, o Ivanor também, né? A Eunice é a irmã da Noemi, sim. A Vânia e o Jorge, Silene e Rudibert, que bom ter vocês aqui. Carlos Brown, o Roberto Brown e a Iris. Adilson, seja bem-vindo, querido. Ivanor. Bento, que bom, querido. Seja bem-vindo. Estava com saudade de você. Bento de Pindamonhangaba. Seja muito bem-vindo, viu, querido? E ontem nós, então, eu desafiei vocês a colocarem os salmos, né? Um salmo que chama muito atenção. E eu achei muito interessante que a Vânia e o Jorge, a Vânia me mandou aqui, um salmo que chama muita atenção dela, e nesse tempo de coronavírus tem falado muito com ela, nesse tempo de confinamento. E eu queria ler aqui o relato que ela faz desse salmo, a importância desse salmo para ela, né? A Ruth está chegando, a Tina lá de Indaial e o Dimitri. Mas eu queria que o salmo, ler aqui o relato dela e também até encorajar você, se você quiser mandar, manda no meu WhatsApp, manda para mim e eu vou ler aqui com prazer a experiência que você está tendo a respeito dos salmos, né? Então ela diz aqui: durante o devocional de hoje, pela manhã, o pastor Jacques mencionou as diversas formas de se iniciar uma oração. Lembrei naquele momento do Salmo 103, onde Davi, no primeiro versículo, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Iniciar uma oração bendizendo o nome do Senhor quebranta o nosso coração e abre a porta do céu para esse momento com o Senhor. No versículo 13, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Nesses dois versículos, lembro de como essa situação em quarentena, devido à pandemia, me fez refletir sobre a minha pequenez e da minha dependência do Senhor, reconhecendo que tenho de me render aos seus pés, porque tudo é dele e que o domínio da minha vida pertence ao Senhor, pois o seu reino domina sobre tudo. Grande é o seu amor para que os temem. O amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Assim quero viver no amor e no temor do Senhor, bendizendo o seu nome pelos maravilhosos feitos em minha vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Muito interessante. Obrigado, Vânia, mandou esse relato do Salmo 103, que para ela fala muito ao coração. Assim como a Vânia, o Jorge também, você pode fazer isso, né? Tem um salmo que agora tem falado muito ao seu coração nesse tempo de coronavírus, de quarentena. Você pode mandar para mim em particular. Boa noite, Lisete, Raquel e outros aqui que passaram e eu não os vi, tá? Mas você pode mandar para mim no meu WhatsApp, mandar no meu Face, na mensagem particular, tá? No meu privado. Eu vou ter o prazer de ler e também colocar aqui como um devocional, um começo aqui da nossa conversa. Hoje eu queria pensar com você o Salmo 91. E o Salmo 91, para mim, ele descreve muito daquela ação de Deus e uma reação nossa, de algo que ele faz de bênçãos para nós, em consequência a alguma coisa que a gente agiu em relação a Deus. Às vezes nós reagimos às ações de Deus, né? E quando Deus nos abençoa, nós reagimos com gratidão. Mas às vezes Deus espera de nós algumas ações para que Ele reaja em forma de bênção. Veja, eu não creio numa condicionalidade eterna. Eu não creio que Deus nos dá coisas boas porque nós somos bons. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus nos dá coisas boas porque Ele é bom. Agora, eu creio também que Deus, em algum momento da relação conosco, Ele espera de nós algumas ações. Então, as bênçãos naquele momento são condicionais. São condicionadas às nossas ações e às nossas posturas. Sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Você vai ver que muitas vezes, e eu vejo isso na minha vida, que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido e elas se renovam a cada manhã. É versículo bíblico. Eu vejo que Deus me abençoa muito mais acima, muito mais do que eu mereço. Mas eu também vejo na palavra de Deus que às vezes Ele espera de nós e às vezes Ele espera mais de nós, né, nas nossas ações, para que Ele também reaja em bênção. Nesse sentido, sim, algumas bênçãos que nós deixamos de receber é em consequência da falta das nossas ações para com Deus. E esse salmo, ele reflete isso. O salmista coloca uma situação assim de Deus abençoando tremendamente a pessoa que faz essas ações. E por causa dessas ações, ele desfruta de coisas que não desfrutaria se não tivesse feito isso. O Salmo 91 nos remete a isso. Primeira coisa que ele vai dizer no versículo 1 e 2, o segredo. Olha, o Bento estava dizendo aqui que estava comentando hoje do Salmo 91 com a amiga Raquel. Olha que coisa interessante, né? Alguns acreditam em coincidência, nós cristãos acreditamos na cristocidência, né? E então, tá aí o Salmo 91 que a gente vai citar. Os primeiros 2 versículos já dão a temática de quem vai receber essas bênçãos, né? O porquê, quem vai receber essas bênçãos, o que ele fez para receber essas bênçãos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Desculpa, antes de ler o texto, né, de ler o Salmo 91, queria avisar que hoje eu estou usando uma versão diferente. Eu gostei mais dessa versão. É a nova versão transformadora do mundo cristão. Tá? Então, talvez você vai ler na nova versão internacional, está acompanhando comigo, você vai ver algumas coisas diferentes. Então, eu estou lendo na nova versão transformadora, tá bom? Dito isso, quero ler com você. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Aqui já começa a condicionalidade desse salmo. Só aqueles que abrigam-se no esconderijo do Altíssimo, nesse abrigo do Altíssimo, só esses vão desfrutar e vão descansar à sombra do Todo-Poderoso. Então aqui já tem uma ação e uma reação.
gente que se abriga, se esconde, se habita, que vive no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na versão da revista e atualizada, eles vão descansar, encontrarão descanso à sombra do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Todo-Poderoso é o meu refúgio, é o meu lugar seguro e nele eu confio. Bom, aqui a gente já percebe que aqueles que não se abrigam a esse abrigo do Altíssimo Todo-Poderoso não vão desfrutar daquilo que o texto vai dizer, do que o Salmo vai dizer. O que significa, então, abrigar-se à sombra do Altíssimo? Aqui está o maior segredo da vida cristã, que é a dependência de Deus nos momentos mais difíceis. Você já passou por uma situação onde você estava olhando a nuvem se formando no céu e de repente você pensa com seu amigo ou com seu irmão? Geralmente isso acontece com o irmão, com o amigo lá na nossa infância. Dá tempo da gente ir buscar o sorvete ou alguma coisa antes de chover. E você calcula mal, como sempre, porque você está mais interessado em tomar o sorvete do que preocupado com a sua segurança pessoal. E você vai até o local e quando você chega, antes de chegar lá, um toró, né? Como diz no interior, cai sobre você e você tem que se abrigar aí debaixo de algum lugar com o seu amigo. E aí a tendência da gente, não sei se você lembra dessa cena, vamos, a chuva deu uma passada, vamos correndo que a gente chega em casa. E a tensão era exatamente essa, a gente quer resolver o problema logo, a gente quer voltar para casa, a gente quer resolver a situação do nosso jeito. E de repente alguém mais sábio fala assim, vamos esperar mais um pouco, não adianta muita coisa agora, imagina, vai ser pior a gente chegar molhado em casa. Mas enquanto a gente está ali, a gente está com esse sentimento de que a gente tem que sair dali, tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado, a gente tem que resolver essa situação logo. É assim que a gente faz, muitas vezes, com o nosso relacionamento com Deus. Agora a gente está com quarentena, então muitos de nós estão pensando, como é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Puxa, mas eu estou parado, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Queria dizer para você que o mundo está parado. O mundo parou. E agora nós estamos aqui. Onde é que nós estamos? Nós não estamos abrigados à sombra do Altíssimo? Nós não estamos descansando? Se não estamos descansando é porque não temos certeza que estamos nadando no abrigo do Altíssimo. E aí, só esses vão poder declarar, Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, eu confio nele. Esse é um segredo. É o segredo da condicionalidade. Aqueles que desfrutam disso, descansam, dependem do Senhor e se abrigam em Deus, vão desfrutar dessa paz e desse descanso. Aí o versículo 3 até o versículo 4 vão demonstrar as ações de Deus com relação à nossa ação. A reação de Deus para quem se entrega e descansa nele, e se aninha debaixo das suas asas, é que ele vai desfrutar dessas coisas que o versículo 3 e 4 vão dizer. Pois Deus, então as ações de Deus para quem se abriga ao esconderijo Deus o livrará das armadilhas da vida. Essa expressão é muito bonita, por isso eu gostei desse texto, dessa versão, nova versão transformadora. Deus o livrará das armadilhas da vida, porque ele está descansando à sombra do Onipotente. Deus o protegerá das doenças mortais que estão lá fora. E por isso você está ali quietinho, esperando o momento que o Papai do Céu mandar você fazer o que tem que fazer. Você está obediente, você está dependente, você está paciente. Você está parado, esperando com esperança. Você está à sombra do Onipotente. Ele cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. Essa expressão da águia que cuida da gente, né? Aqui, juntos aqui. Queria mencionar a Cláudia e o Zé Almir e as meninas que estão aqui com a gente. Eles às vezes passam e eu não menciono. Então, Cláudia, que bom que você está aqui com a gente, a nossa venezuelana e o Zé Almir com as crianças. Olha só, Deus está então como essa águia, cuidando da gente, protegendo a gente,
Sob as suas asas nós estamos abrigados. A sua fidelidade é uma armadura de proteção. A sua fidelidade nos protege. Deus é fiel e a sua fidelidade é um escudo, uma armadura que nos protege em meio ao caos, em meio à quarentena, em meio à situação. Olha só, você descansa na sombra do Onipotente e você recebe como bônus, como bênçãos, essas ações. Livramento, proteção, fidelidade, armadura. Por quê? Porque você está descansando à sombra do Onipotente. Porque Ele é tudo isso. Porque longe dele, você não vai estar protegido. Longe dele, você está sujeito às doenças mortais. Longe dele, você e eu estamos sujeitos às armadilhas. Versículos 5 até o 9 descreve novamente as ações do homem. Veja, ações de Deus, reações do homem, ações do homem, reações de Deus. Bênçãos com condicionalidade. Eu no começo disse que nem sempre é assim. Deus, quando quer, Ele faz, quando Ele quiser, a soberania dele. Mas há uma responsabilidade também do homem nessa relação com Deus. E aqui, esse salmo está mostrando essa condicionalidade. Tem ação do homem, reação de Deus. Ação do homem em obediência, independência, em paciência, em aninhar-se a Deus, e reações de Deus com bênçãos. Versículo 5 a 9 vai dizer: outras ações que o homem deve ter. Não tema. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você refugiar no Senhor e fizer dele o seu abrigo. Aqui estão novamente um salmo, umas expressões do salmo, e um versículo em particular, versículo 7, que é citado, a exaustão por todas as pessoas que querem desfrutar apenas da bênção de Deus. E que arrogantemente esquecem que essa bênção tem condicionalidades, ou seja, implica em uma ação do homem. Gente que quer viver de qualquer jeito e reivindicar do Senhor a sua palavra de bênção. E eu ouço isso dizendo todo o tempo, num triunfalismo de pessoas que dizem: olha, ainda que 1000 caiam do seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você é alguém predestinado à bênção. Você Não, a centralidade da conversa não é você e nem eu. A centralidade da conversa é o Deus Todo-Poderoso. É quando você se aninha ao Todo-Poderoso. É quando você se esconde à sombra do Onipotente. É quando você descansa na sombra do Onipotente. Não é você que é onipotente. Não é você e nem eu que somos os que estão na centralidade do Salmo. Quem está na centralidade do Salmo é o Deus Todo-Poderoso. E a nós cabe uma dependência verdadeira, marcante, com Deus. E a arrogância não faz parte desse texto aqui, porque gente arrogante diz: Deus, quando é que o Senhor vai me livrar do laço do passarinheiro? Quando é que o Senhor vai fazer com que o versículo 7 do capítulo do Salmo 91 aconteça na minha vida? Quando é que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 ao meu redor? Quando é, Senhor? E Deus vai bradar do céu e dizer: quando você for paciente, quando você for deixar de ser arrogante, quando você deixar de ser o centro do salmo, quando eu for o centro do salmo, quando eu estou dizendo: você faz e me obedece, depende de mim. Quando você fizer de mim o seu Senhor e não os seus instintos e vontade. Aí você basta abrir os olhos e você vai ver o castigo dos perversos.
Se você refugiar em mim e fizer de mim. E aí, se você fizer de mim o seu abrigo e refugiar-se em mim, olha só o que vai acontecer, versículo 10 ao 13. Nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo do seu pé. A gente lê esse texto e a gente se empolga, né? Agora o servo do Senhor não vai sofrer nenhum tipo de dor, não vai passar nenhum tipo de necessidade. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que a gente se esconde à sombra do Onipotente. Porque quando a gente estiver escondido lá, não chega mal lá. Não chega praga lá. E os anjos cuidam da gente. Deixa eu lembrar do texto aqui, que tem a ver com obediência. Tem a ver com dependência de Deus, mas tem a ver com obediência também. Se você der uma olhada na cena que dá origem à Páscoa dos judeus, que é a cena onde os israelitas estavam esperando a última praga, que era a morte dos primogênitos, você lembra que eles tinham que fazer algo? Eles tinham que confiar que Deus tinha mandado fazer uma coisa: matar o cordeiro, né, celebrar a Páscoa, mas passar o sangue nos umbrais da porta. Essa obediência fazia com que eles desfrutassem da bênção, da proteção, do cuidado, da guarda de Deus. A pergunta que eu faço, que talvez você nunca fez, é que se um israelita daquele dia não passasse o sangue nos umbrais da porta, porque naquele dia você sabe que morreram todos os primogênitos do Egito. Israel não morreu nenhum primogênito. E você sabe por quê? Porque todos passaram o sangue nos umbrais da porta. Está aqui uma coisa interessante a respeito das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não acontecem porque você é bonitinho, porque você é maravilhoso, porque as bênçãos de Deus acontecem por causa da obediência que Deus vai sempre abençoar em todo momento e que nada vai acontecer conosco. Então aqui tem uma condicionalidade. Todas essas coisas aqui estão prometidas a gente que se esconde à sombra do Todo-Poderoso. A gente que vive no entendimento de que nós estamos sendo protegidos porque Deus nos ama. E essa obediência, desculpe, travou aqui, né? Também aqui travou, tá? Então, estou retomando aqui. Deus não está, estou retomando aqui a história dos israelitas, a condicionalidade da postura de obediência a Deus. Aqui está o segredo. Então, tudo isso demonstra que você está à sombra do Onipotente e por isso você descansa. E aí, vem as ações do homem de novo. Versículo 14 e 15. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em mim, e quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei. E aí começa o que Deus vai fazer. Mas eu queria chamar a atenção novamente. Veja que a gente está falando do Salmo 91. Ações do homem, reações de Deus. Ações de Deus, reação do homem. As ações aqui do homem é amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, você está numa dimensão onde você quer
proximidade, intimidade. Você quer estar escondidinho, pertinho dele. Uma das maiores demonstrações da rebeldia do homem é que ele mostra com isso que não ama a Deus. Porque quem ama, obedece. Que diz Jesus lá em João, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus está dizendo: se você realmente está escondido à sombra, a minha sombra, se você é aquele que realmente descansa em mim, é porque você me ama. E quando você me ama, você me obedece. Não há obediência. Pode até haver uma obediência sem amor, por medo do castigo, ou por interesse para ganhar alguma coisa. Lembra dos nossos filhos? Lembra da gente quando obedecia porque queria ganhar alguma coisa ou não levar castigo? Mas não existe amor sem obediência. Se você realmente ama ao Senhor, você o obedece. E se o obedece, descansa à sombra do Onipotente. Segundo, confia. Confia no nome dele. Você e eu não podemos dizer que estamos à sombra do Onipotente para desfrutar de todas as bênçãos do Salmo 91 se nós não confiarmos. Confiar é exatamente dar um depósito da vida para Deus. Deus está dizendo: olha, há uma tempestade, vem para mim, fica comigo, não tenta fazer do seu jeito, não tenta sair nessa tempestade agora. E muitos de nós usam as expressões que os nossos filhos usam com a gente. Ah, não dá nada. Não, você não sabe de nada. Eu sei. E nós saímos no meio da tempestade. Nós não estamos habitando a sombra do Onipotente porque nós não confiamos. Nós não depositamos a nossa vida nele. O que está aqui por trás desse salmo é que gente que ama a Deus, gente que confia em Deus, gente que se aninha a Deus, está ali, grudadinho, e só faz aquilo que o Pai mandar. Se o Pai não mandar sair, se o Deus Altíssimo não mandar sair, a gente não sai. A sombra do Onipotente a gente descansa. E aí vem as ações de Deus novamente. Quando eu clamar, quando nós clamarmos, Deus estará respondendo, eu responderei, versículo 15, estarei com ele em meio às dificuldades. Sabe o que eu vejo nesse texto? Resgatarei e lhe darei honra, e com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Mas eu queria descrever aqui: estarei com ele no meio das dificuldades. Isso me lembra a cena dos israelitas saindo da terra do Egito e de repente começa a ter aquele problema de que o sol quente, a noite fria. Você sabe que o deserto é 50 graus de dia e 0 graus à noite. E a temperatura cai exatamente assim. E aí Deus proporciona para aquele povo o quê? Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ou seja, todas as duas dando orientação, uma dando frescor e a outra dando o calor. Deus, eu estarei com ele no meio da dificuldade. É nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Deus te conduzindo. Veja, não estou dizendo aqui que você vai estar sendo carregado por Deus como um filho mimado. O povo no deserto teve que caminhar, andar. Mas foi cuidado por Deus. Vida longa, e o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Deus promete nos livrar, promete nos dar vida longa, quer dizer bênção. Mas há uma condicionalidade, há algumas condições. Quem vai poder desfrutar de todas essas coisas, de todas essas bênçãos, é só quem se esconde debaixo da potente mão do Senhor. Só quem
está à sombra do Altíssimo e faz dele o seu abrigo. A essa sombra ele vai descansar. Então, queridos, não tem mérito nenhum em você e nem em mim. Não é algo que você faz que produz alguma coisa. É uma reação sua a essa grandeza de Deus. Reagir com obediência, reagir com dependência, reagir com temor, reagir com amor, reagir com uma postura de humildade, de confiança, de crer nele e depositar a sua vida nele. É isso. Isso para mim não é ação que tenha mérito. Isso é reação. É sinal de sanidade, é sinal de inteligência, é sinal de sabedoria. Existe um abrigo seguro. E por que eu vou ficar na rua? Nós temos um caso de uma menina que ela tem casa, a família desistiu porque ela não conseguia seguir regras e ela tem uma dificuldade muito grande com regras. E ela vive na rua. E um dia eu cheguei para ela e disse assim: por que você fica na rua? Por que você não vai para sua casa? Ou num dia de chuva, que estava chovendo, e ela então na chuva. Eu disse: por que você não vai para um abrigo? Lá vai ter cama, roupa, vai ter... você vai poder tomar o seu banho, vai ter uma sopa quente, vai ter uma comida para você, você vai poder dormir numa cama com tudo limpo, organizado, você não vai estar molhada desse jeito. E ela respondeu para mim assim: lá eles querem que eu faça o que eu não quero fazer. Em poucas palavras, lá existem regras. Lá existem algumas normas que a gente precisa obedecer. Sabe qual é a dificuldade nossa? A gente quer descansar à sombra do Onipotente. A gente quer que todas essas bênçãos cheguem até nós. Mas nós não estamos dispostos a reagir à grandiosidade de Deus. Obedecendo, amando, confiando e dependendo. Que o Senhor nos fale através desse salmo. Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele abençoa quem Ele quiser. Mas existem situações que Ele está esperando que você e eu cheguemos até o abrigo. Que entreguemos as nossas vidas a Ele. Que a gente se aninhe a Ele. Descanse nele. Para que assim essas bênçãos possam cair sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mas que o Senhor desperte em você uma obediência, uma reação de obediência ao Senhor. Então, eu queria colocar aqui essa grande questão que nós temos. No mundo onde a gente está vivendo um triunfalismo e no mundo onde a gente está vivendo uma falta de santidade de busca do Senhor. Nunca vai ser uma bênção por mérito. Sempre vai ser por uma reação à soberania, ao poder e à majestade de Deus. Quem se aninha a isso, quem corre para os braços dele, quem descansa, quem vai para debaixo das asas dele, descansa à sombra do Onipotente. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. Obrigado porque nós recebemos bênçãos pelos méritos de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque no temor do Senhor reagimos às Tuas ações. E no temor do Senhor nós reagimos em obediência. E em meio à Sua graça o Senhor nos abençoa. Pai, não deixa a gente sair dessa quarentena do mesmo jeito que entramos. Dá-nos a consciência da Sua presença. Dá-nos o poder da Sua presença. Revela-te irresistível a nós. De tal maneira que sejamos atraídos ao Senhor, atraídos a esse refúgio seguro que Tu és. E à sombra das Tuas asas a gente possa descansar. É assim que oramos,
sobre a vida de cada um, sobre a vida desses queridos que estão aqui ouvindo e participando dessa live. Que o Senhor nos dê a consciência de que o Senhor é todo-poderoso e nós somos amados do Senhor. É isso que oramos e desfrutamos da sua doce presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e eu vi aqui algumas manifestações e eu gostaria de dizer para você o seguinte, olha, eu gostaria que você participasse, né, fazendo isso. Tem algum salmo que está te chamando a atenção? Você estava estudando, ou orando, ou fazendo a sua devocional com o salmo e lhe falou assim profundamente? Faz que nem a Vânia, escreve para mim, eu vou ter o prazer de ler aqui para você. Eu vi que a Grace falou dessa questão da reação, né? Esclareceu para ela, é isso mesmo, nós reagimos, nós não agimos, nós reagimos às ações de Deus, né? Então, queridos, fica assim, espero que você possa participar também das nossas lives e amanhã cedo, às 7 horas da manhã, teremos o nosso 40 dias de oração, nosso último propósito, então nossa última semana de 40 dias de oração desse material da campanha. Então gostaria que você participasse disso aí também. E amanhã à noite a nossa live dos Salmos, Orando com Salmos. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor, queridos. Deus abençoe.